Meu nome é Soraya Farias e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Rafael Garcia e à Cláudia Pedroso, essa dupla pra lá de dinâmica do Ponto de Mutação que você já deve conhecer, não é? E também a você, claro! Você reservou o seu tempo precioso para estar aqui comigo, me assistindo. Eu fico muito feliz em saber, ok? E se você quiser saber mais a meu respeito, na descrição do workshop tem o link para a minha fanpage no Facebook e para o meu site. Ficarei muito feliz se você começar a me acompanhar por lá, ok? Vamos lá. O tema de hoje que eu vou apresentar é Desenvolva a resiliência e transforme a sua vida. Esse tema, na verdade, ele caiu como um presente no meu colo, porque eu trabalho com esse tema da resiliência no desenvolvimento do bem-estar, que tem a ver com a psicologia positiva, e você vai entender isso. Nessa apresentação eu vou falar o que é e o que não é resiliência, quais os benefícios que a gente tem ao desenvolver a resiliência, como desenvolver a resiliência na nossa vida e, ao final, vou fazer uma breve reflexão sobre resiliência e psicologia positiva. Vamos lá? E aí eu vou te pedir, já começa o seguinte, te fazendo uma pergunta. Você já passou por alguma situação de crise ou adversidade? Eu tenho certeza que sim, e tenho mais certeza ainda que se eu pedisse para você levantar o braço, você estaria aí do outro lado de braço levantado. Concorda comigo? Infelizmente, ou felizmente, né? Acredito mais na segunda parte, a gente passa por isso. E é isso que faz, né, que nos ajuda a crescer. E quando a gente fala em crise ou adversidade, a gente passa por ela a vida toda. E a gente começa até a partir do momento que a gente nasce. Quando a gente é bebê, a gente sai daquele quentinho do útero que ninguém lembra, eu não lembro, tá? Mas sai no centro cirúrgico, gelado, iluminação total, um bando de gente desconhecida. Quer mais adversidade do que essa? Então, eu tô de alguma forma ilustrando que realmente, gente, por mais que a gente queira escapar, é impossível. A adversidade e as crises estarão sempre na nossa vida. E aí eu te pergunto, o que é resiliência? A resiliência, ela é um termo muito utilizado da área de exatas, né, no qual eles colocam que um material, ao passar por um determinado estresse, ele retorna ao seu estado original. Com isso, né, com o tempo, o pessoal da área de humanas acabou também pegando esse mesmo tema, né, a resiliência, usando esse termo resiliência, para apontar as pessoas, instituições ou grupos que, diante de uma crise ou adversidade, elas conseguiam alcançar a superação. Vamos lá. E aí, assim, quando a gente fala em adversidade, ela pode ser desde uma separação, a perda de um emprego ou alguma determinada tragédia. E eu gosto muito de um filme que eu assisti tem pouco tempo, que o nome é O Impossível. Ele tem disponível no Netflix. Quem assistiu, eu vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Então fiquem preparados. Quem assistiu concorda comigo que é um filme que deixa uma certa angústia, uma certa ansiedade do início ao fim. E quem não assistiu, eu recomendo novamente, spoiler. Mas vamos lá. Ao final do filme, é claro que a tensão é total e chega no final do filme, todo mundo fica feliz e se reúne. Só que quando chegou ao final do filme, eu fiquei me perguntando, tá, e agora? O que aconteceu com essa família? Porque no final, se eu não bem me recordo, aparece a fotinho deles, né, no original. Eu não sei se foi isso, foi pesquisa minha no Google ou se realmente apareceu. Eu fiquei na dúvida em relação a isso. Mas é interessante que essa curiosidade que me bateu, eu fui lá pesquisar no Senhor Google, né, sobre essa família. E o que apresentou, uma coisa que a Maria, que é a pessoa da família, né, a mãe dos meninos, falou, é que o filme não retrata nem parte do que realmente aconteceu com eles. Então, assim, eu fico imaginando, se eu já fiquei angustiada assistindo o filme, imagina
se eu fosse escutar realmente a vida deles. Então, assim, foi realmente, eu acho que uma tragédia que aconteceu. Desculpa quem não assistiu o filme O Impossível, ele retrata um acidente, um tsunami que aconteceu na Tailândia, e eles estavam lá de férias, é uma família de espanhóis. E, se eu não me engano, foi em 2004. Então, imagina você vivenciar um tsunami. Tenso isso, né? Acredito que sim. E um fato interessante, nessa pesquisa que eu fiz no Google, é que os filhos, eles acabaram escolhendo profissões relacionadas à filantropia. É interessante, não é? Quanto ao conceito de resiliência, é importante colocar que existem vários autores que falam sobre esse mesmo tema. Mas o que eu mais gosto é o que a Vera Martins apresenta. Ela é uma autora brasileira que fala sobre assertividade. Esse é o livro dela, que ela fala um pouco sobre resiliência. E ela coloca o seguinte: a capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, despendendo a energia necessária, nem mais e nem menos. É saber lidar com o estresse e sentir-se fortalecido e motivado para seguir em frente. E como já foi apresentado, e eu vou repetir algumas vezes isso, todos nós passaremos por alguma adversidade. Isso é fato. E tem um livro do Américo Batista, que é O Poder das Emoções Positivas. É esse livro. Nele, ele fala sobre um psicólogo de Harvard, que é o Daniel Gilbert. Ele apresenta um trabalho sobre mecanismos psicológicos de proteção ao estresse ou adversidade. E nele, ele coloca que, como nós, da mesma forma que nós temos um sistema imunológico que nos protege de doenças, nós também temos um sistema imunológico psicológico que mantém a nossa autoestima intacta. Então, isso é bem interessante. Ele ainda dá um exemplo de um término de relacionamento, né? A pessoa vai e termina no relacionamento. A pessoa que quis terminar o relacionamento começa a ser vista pelo outro como uma pessoa imatura que não consegue levar uma relação de forma adequada. Então, ela começa a mudar a percepção, a modo de ver aquela relação para se manter intacta. É interessante, não é? E no livro também, O Poder da Adaptação, da M.J. Ryan, ela aponta o seguinte: quando alguns especialistas falando sobre resiliência, eu até vou me adiantar aqui na dica, né? Falam que a partir do momento em que a gente passa por uma situação de adversidade, buscando tirar algum aprendizado daquela situação, a gente cresce e a gente passa de forma mais positiva, né? Então, é importante a gente ter um olhar mais voltado para que aprendizado eu posso tirar daquela situação. Essa é uma frase que eu costumo sempre usar. Inclusive, no consultório, quando alguém vem com uma demanda dessa, né, ou com uma doença, ou com uma situação muito de adversidade presente naquele momento, eu sempre peço para perceber qual é o aprendizado que aquela pessoa tirou daquela situação. Tem até uma cliente que falou uma vez que ela falou que a vontade dela era dar na minha cara. Desculpa o termo, mas foi exatamente esse termo que ela usou. Mas que depois ela começou a perceber, porque a pergunta fica, né, gente? É como se plantasse uma sementinha. E essa pergunta ficou nela, e hoje ela percebe que se ela não tivesse passado por aquela doença, que ela já está bem, mas se ela não tivesse, ela não teria ido para uma terapia, ela não teria se desenvolvido como ela se desenvolveu. E é muito rico quando a gente começa a tirar realmente algum aprendizado da situação, né? Isso é muito importante. E um ponto que eu acho que é importante ressaltar é que a resiliência não é um benefício de algumas pessoas. Pelo contrário, todos nós podemos desenvolver a resiliência em nossas vidas. Até porque somos muito mais fortes do que imaginamos. Agora vamos falar sobre os benefícios que nós temos ao desenvolver a resiliência. O primeiro é que a gente passa a viver muito melhor. Diminuímos o risco de depressão e ansiedade. Passamos a interpretar
as situações que acontecem na nossa vida de maneira mais positiva. Como assim? A pessoa não passa numa vaga de emprego. É claro que ela vai ficar triste se ela quer muito aquele emprego, mas ela passa a reinterpretar aquilo de uma maneira positiva. Ela vai pensar que ou é muito distante, ou existem outras possibilidades, algo melhor está por vir e coisas assim. Então ela não vai ficar presa àquela situação. Ela segue adiante. Outra coisa que é boa também que acontece, outro benefício, é que a gente passa a perceber o medo de maneira diferente. Como assim o medo? O medo ele pode ser tanto real quanto irreal. O medo real é aquele que coloca a nossa vida em risco. O medo irreal é que não tem nenhum transtorno para a nossa vida. Pelo contrário, muitas vezes, ao enfrentar esse medo, a gente consegue seguir em frente e crescer. Por exemplo, há um tempo atrás eu morria de medo, acredite se quiser, de estar gravando um vídeo, né? E eu enfrentei. À medida que eu enfrentei, eu tô aqui falando com você, gravando esse vídeo e tranquilamente. Ia pensar que há um tempo atrás eu morria de medo de falar na frente de uma câmera. Entenderam? Outra coisa também é que a gente vive mais no momento presente. Ou seja, a gente vive no aqui e agora, a gente não fica lá se antecipando no futuro e muito menos vivenciando o passado. E quando a gente desenvolve a resiliência, a gente também desenvolve mais compaixão. E outra coisa que é interessante colocar é em relação à nossa rede de contatos, né? Quanto mais amigos a gente fizer, melhor, mais apoiado a gente vai estar. E as pessoas costumam falar que amigos são aqueles que, quando a gente liga de madrugada, a gente pode contar. Não, gente, não são só esses. Amigos são aqueles que, diante de uma situação de felicidade, de sucesso, eles também vibram com a gente. Então, é importante que a gente invista nas nossas relações. Agora, vamos para um exemplo de caso. Algum tempo atrás, eu estava assistindo o RJTV e assisti uma situação que eu já tinha até esquecido, né? Mas eu acredito que as pessoas que passaram com certeza estão vivenciando isso até hoje. Mas foi uma explosão que aconteceu em um apartamento no edifício Canoas, em São Conrado. O dono do apartamento chegou a óbito, infelizmente. E fora isso, né, essa tragédia, todos os moradores precisaram sair dos seus apartamentos. Ou seja, aquele lar que eles construíram, eles não puderam ficar. Eles ficaram na casa de amigos, parentes, em hotel. Então, enfim, cada um foi para um canto, né? E eles, de vez em quando, eles se reuniam. O síndico, inclusive, ele ficou muito emocionado ao saber que eles poderiam, depois de um ano e 4 ou 1 ano e 5 meses, mais ou menos, poderiam retornar aos apartamentos. E uma coisa que uma moradora falou, que eu achei muito interessante, e se duvidar, muitos, né, acabam passando pela mesma situação, de chegar e falar com os vizinhos apenas bom dia, boa tarde, boa noite. E depois deles vivenciarem essa situação, ela dizia o seguinte: hoje nós somos uma família. Então essa catástrofe acabou unindo esses moradores. E isso é muito interessante, né? O quanto uma situação acaba gerando coisas boas. E é isso que a gente precisa começar a perceber. E agora, nós vamos falar como podemos trabalhar a resiliência na nossa vida. A primeira dica que eu dou é importantíssimo fazer uma psicoeducação. Como assim? Começar a ler a respeito. Um livro que eu recomendo é aquele que eu mostrei, que é O Poder da Adaptação, da M.J. Ryan, que a partir dele já é possível você compreender que as adversidades e as crises acontecem com todo mundo, que é algo que foge às nossas escolhas, que são coisas da vida. E agora eu vou falar de 3 técnicas que eu costumo utilizar no consultório para lidar com a adversidade. A primeira é de autodistanciamento. É você se colocar de fora da situação. E para isso, eu vou pedir que você fique numa posição confortável
e vamos fazer um rápido relaxamento, ok? Concorda? Topa comigo? Vamos? Então vamos lá. Vou pedir que você fique numa posição confortável. Se você se sentir à vontade, eu peço que você feche os olhos e respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo, calmamente. Comece a prestar atenção na sua respiração. E quando você perceber que o seu corpo está relaxado, imagine que você está dentro de um cinema. E nele está passando um filme no qual a história que passa na tela é a mesma que se passa com você. Assista esse filme com muita atenção. Observe o que está acontecendo e perceba as dificuldades pelo qual essa pessoa está passando. Comece a pensar em que conselhos ou soluções você daria para ela. Se você quiser, eu posso fazer a gravação depois desse breve relaxamento, né? Desse breve exercício, que não chega a ser um relaxamento, mas um exercício, e passar para vocês depois por e-mail, ok? É só pedir. Esse exercício é importante porque quando a gente consegue desassociar, né, da situação, a gente tem mais facilidade para encontrar soluções para o problema que se apresenta. A segunda técnica precisa de caneta e papel. Nesse exercício, eu peço para que a pessoa anote a maior quantidade de realizações que ela já vivenciou. Todas as coisas boas que ela lembre da vida dela. Por que isso? Porque quando a gente passa por uma adversidade, é comum a nossa mente ficar poluída por pensamentos negativos e catastrofizações. E isso, quando a gente começa a escrever as coisas boas que aconteceram na nossa vida, a gente começa a lembrar delas e ver que é possível, né, ir para o positivo e que aquela adversidade é momentânea, ok? E para te ajudar a perceber os aprendizados por trás dessa situação, eu vou te apresentar uma técnica chamada mudando do negativo para o positivo. Enfim, temos o hábito de sempre criar títulos para as nossas experiências. Ou meu mundo caiu, ou é muito azar para uma pessoa só, ou adversidade, crise, e por aí vai. E aí eu vou pedir nesse momento que você anote uma adversidade que você tenha vivenciado e que você se recorde. Coloca no papel, descreva. Apenas descreva essa situação, ok? Depois que você descreveu a situação, eu vou pedir que você coloque um outro título. Comece a mudar esse título por um título mais positivo, ok? Em vez de mudar, falar assim, meu mundo caiu, vivendo novas experiências e aprendendo com elas, por exemplo, ou aprendendo sempre, um passo de cada vez, e coisas assim, sempre pensando num título mais positivo, tudo bem? Nesse terceiro momento, eu vou pedir que você escolha, né, lembre, na verdade, 5 momentos assim de adversidade que você tenha vivenciado e coloque um embaixo do outro. Depois que você escrever essas 5 experiências por qual você passou, de preferência que tenham sido recentes, eu quero que você pense se elas tivessem acontecido com outras pessoas, que nome você daria para essa experiência? Você perceberia essa experiência da mesma forma? Eu acredito que não. Vamos lá. E agora, aprendendo a deixar para trás o que precisa ficar para trás. Às vezes a gente fica tão apegado a algumas situações que a gente continua no mesmo lugar, né? Então, assim, eu sempre gosto de colocar o seguinte: diante de uma situação, não é que a gente não possa
sofrer. Pelo contrário, é até importante que a gente sofra. Mas a gente tem que colocar um prazo, né? Porque não dá pra gente sofrer o tempo todo. Tipo, terminou um relacionamento, eu vou ficar anos lá chorando. Não, gente, a gente tem que faz o luto, sofre e pronto, acaba. E abre o espaço para que a gente possa viver novas experiências, né? Pode parecer até meio frio isso, mas não é, né? Porque o mundo tá aí, a vida passa, né? E a gente tem que passar pela vida da melhor maneira possível. E aí eu quero que você pense em 2 coisas que você precisa deixar para trás. O que você precisa abandonar? Qual é a emoção que está presente? Raiva, tristeza, arrependimento? Que emoção, que sentimento vem quando você pensa nessas 2 situações que você precisa deixar para lá? E aí, com quem que você costuma falar sobre os seus sentimentos? Você tem alguém que você possa confiar, que você possa dividir isso? É importante. Lembra que eu falei da rede de apoio? Então. E agora, é um que eu gosto muito. Que conselho que você daria para uma pessoa, para um amigo que estivesse passando por essa situação? O que você falaria para ele? Já pensou nisso? É um pouco da desassociação, você se colocar o seu problema fora de você. O terceiro momento está relacionado às nossas crenças, né? Como a gente identifica as situações que acontecem com a gente. E o nosso autoconhecimento, ele está muito baseado no que a gente acredita a respeito da gente mesmo, do outro e do mundo em que a gente vive. E aí eu quero que você anote 10 coisas positivas. Se não consegue 10, não tem problema, o máximo que você puder. Por que isso? Quanto mais crenças positivas a gente anotar a respeito da gente, do outro e do mundo, fica mais fácil de encarar os problemas que vierem pela frente. Ok? Estamos chegando ao final dessa apresentação e agora eu vou fazer uma breve reflexão acerca da psicologia positiva e da resiliência. Muitas pessoas ainda acreditam que psicologia positiva trata-se de uma abordagem terapêutica, mas é um grande engano. Na verdade, a psicologia positiva visa contribuir com a psicologia tradicional. Como assim? Uma pessoa que vai para uma terapia tradicional, ela vai com algum tipo de angústia, né? com alguma dor. E aí, na terapia, ela vai para o estado 0, o ponto neutro. Só que esse ponto neutro, a pessoa está lá, já não tem mais aquilo que ela estava quando ela foi buscar a terapia. Mas o que acontece quando a pessoa vai para o ponto neutro? Na verdade, ponto neutro é a ausência de doença. Mas a ausência de doença não é saúde. E aí, quando a pessoa passa por alguma outra situação estressora, ela volta para o estado anterior, para o negativo. E aí, nisso, como é que a psicologia positiva atua? Ela busca observar os aspectos positivos e as forças pessoais da pessoa, visando levar ela ao bem-estar e ao florescimento. E o trabalho da resiliência a partir do momento que a gente desenvolve, né, a resiliência na pessoa ou em nós mesmos até, a gente começa a aprender a perceber as situações, as adversidades de uma maneira positiva. Só que não acaba por aí. Alguns autores falam, inclusive, do crescimento pós-traumático. Nesse livro, Psicologia Positiva, Teoria e Prática, é possível você ler um capítulo a respeito desse tema. E aí ele fala o seguinte, que diante de uma situação estressora, a pessoa não apenas supera a situação, como ela consegue se transformar e se superar, né? Então ela sai dessa situação modificada, percebendo ela mesma, o outro e o mundo de uma maneira positiva. Chegamos ao final, espero ter contribuído com você, mas não acabou por aí não. Eu preparei um e-book com 10 dicas para lidar com as adversidades. Eu vou deixar o link aqui, que é soraiafarias.com.br/resiliência. Pode baixar lá o e-book para você, tá bom? E olha só, gente, mas não basta só assistir, ler sobre o assunto. É preciso colocar em prática, combinado? E é isso.
Olha, mais uma vez, obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.